Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 31/7/2025. Desculpe a voz, mas a garganta mal melhorou, já caiu de novo, já deu problema de novo por causa da friagem. E a tosse voltou. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós estamos estudando ainda o capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica, né? Estamos aqui nesse item número 12, que trata dos guias e controles relacionamentos com os médiuns. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, que o Pai sempre nos dá de estarmos aqui juntos, buscando estudar, buscando aprender, né, falando para a gente que devemos nos esforçar, né, para a cada dia melhorarmos mais e assim podermos, né, realizar a nossa tarefa, a nossa caminhada, e também sempre lembrando de pedir a Deus que proteja, que ampare todos os nossos irmãos mais necessitados, né? Em desespero. Essa semana houve outra tragédia em Gaza, né? Mais de 90 pessoas morreram justamente na hora que elas estavam correndo atrás do caminhão de comida. E o exército veio e fuzilou e matou mais de 90 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. É um desespero total. E a gente pede a Deus, né, que proteja essas pessoas, que console essas famílias que ficaram enlutadas, muitas delas mais uma vez, essas crianças que estão ao desamparo sem os pais, essas esposas que perderam seus maridos, seus filhos, os maridos que perderam esposas e filhos, e que essas populações sejam amparadas, né? Porque não é fácil o que esse povo, que é o povo de Jesus, vem sofrendo, né? Logicamente, nós sabemos que temos guerra na Ucrânia, temos lá na Ásia também agora, mas essa de Gaza tem nos chamado mais atenção pela miséria, pelo sofrimento que vem se abatendo sobre inúmeras famílias, crianças desesperadas. Então, que o Senhor tenha piedade dessas almas e que nós possamos sempre estar aqui nas nossas orações, vibrando por esses irmãos tão sofridos. Graças a Deus. Vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Deixa eu tomar um pouquinho mais do meu leite. Leite quente para poder aliviar aqui a garganta. Diz assim, é, o Hermínio Miranda vinha falando para a gente sobre esse caso, né? Muito interessante, de médios, de espíritos que às vezes servem de intermediários de outros espíritos, que eles chamam de médio do médio, né? E ele explicou. E a gente percebe, e ele estava falando também dos guias, dos controles, né? E a gente percebe que, no estudo que a gente faz aqui no Brasil sobre mediunidade, é diferente do que a gente encontra em outros países. É diferente. E aqui ele vai falar, né, ainda falando no caso de Emmanuel, trazendo para nós, né, como a gente estuda, como a gente vê, como Emmanuel se apresenta, ele diz assim, reportando-nos novamente ao caso de Emmanuel, nas tarefas em que ele traz a Chico Xavier, espíritos que sozinhos não
teriam condições de se manifestarem e os assiste, auxilia. Não vamos esquecer que o Chico, ele foi, durante muitos anos, médium psicofônico em mesa mediúnica. Chico trabalhou durante muitos anos como médium psicofônico, assim como Divaldo Pereira Franco também trabalhou como médium psicofônico. Inclusive o Bira, quando esteve na Casa do Caminho, ele foi convidado. Quando a equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda teve no CEOI, depois que eles fizeram o encontro de mediunidade lá, né? Vocês devem ter lembrar, o Bira foi convidado para ficar uns dias na Casa do Caminho. Ele foi. E lá na Casa do Caminho, ele foi convidado a assistir, não a trabalhar. Ele foi convidado a assistir à reunião mediúnica da Casa do Caminho. E nessa reunião mediúnica que ele assistiu, ele viu o Divaldo trabalhando como médium psicofônico, não como doutrinador. O doutrinador era o tio Nilson. Foi um grande companheiro que ajudou ele a fundar a Casa do Caminho. Tio Nilson, que desencarnou bem primeiro que o Divaldo. O tio Nilson e outros companheiros eram os doutrinadores e o Divaldo era psicofônico. Assim como o Chico, tanto lá em Pedro Leopoldo como em Uberaba, o Chico sempre foi, na mesa mediúnica, médio psicofônico. Então, aqui o Hermínio está falando que muitas vezes, na reunião mediúnica, lá tanto de Pedro de Leopoldo, como da cidade de Pedro de Leopoldo, como na cidade de Uberaba, o Emmanuel trazia espíritos para se manifestarem através do Chico. Então, ele trazia aqueles espíritos sofredores para darem comunicação na mesa mediúnica através do Chico, que tinha mediunidade de psicofonia. Então, ele diz aqui, reportando-nos novamente ao caso de Emanuel, nas tarefas em que ele, Emanuel, traz para o Chico Xavier, para a mesa mediúnica da Casa Espírita, seja em Pedro Leopoldo, da cidade de Pedro Leopoldo, ou na cidade de Uberaba, espíritos para se manifestar, para dar comunicação através do Chico. Espíritos que, sozinhos, não teriam condições de dar passividade. Eles precisam de ajuda, porque são espíritos muito sofredores, espíritos em muito desequilíbrio. Então, precisam de um outro espírito para dar a eles ajuda, não para ser médium deles, como a gente viu aqui no caso, né? O espírito dando comunicação para outro espírito que vai falar com o médium, não. Para dar esse suporte, tá? Então, o mundo ajuda aquele espírito para que esse espírito enviasse a mensagem através do Chico. Por isso que ele diz aqui, nas tarefas, reportando-nos novamente ao caso de Emmanuel, nas tarefas em que ele, Emmanuel, traz a Francisco de Xavier espíritos que, sozinhos, não teriam condições de se manifestarem. E os assiste. Então, Emmanuel auxilia esses espíritos. Oportuno verificar, mais uma vez, a fantástica precisão dos conceitos doutrinários experimentais, sempre que a fonte é boa. Então, o que que o Emmanuel fazia? Trazia aquele espírito, né? Deveria, de repente, Emmanuel, aplicar um passe sobre aquele espírito, né? Para aquele espírito ficar um pouco mais forte, para que aquele espírito pudesse falar através do Chico, né? Dar uma orientação, porque o espírito está tão desequilibrado que o espírito aí, nesse caso, precisa do choque anímico. Então, Emmanuel não falava pelo espírito, mas ele dava o suporte, o amparo para que aquele espírito pudesse expor o pensamento dele e receber o choque anímico através do Chico.
Né? Aí ele diz aqui: digo isto porque encontro da erudita exposição do doutor Emmanuel Noderfelder esta observação. Aí o doutor diz assim: no caso de Cristo de Ângelo, que era um espírito, tá? Um espírito que trabalhava com a médium de nome Rossi. Então, no caso de Cristo d'Ângelo, alguns espíritos muito práticos. Olha só que coisa interessante, deixa eu só botar o nome da médium aqui. Médium Rossi. Então, ele diz aqui: no caso de Cristo d'Ângelo, que era o espírito, alguns espíritos muito fracos, para transmitirem suas mensagens aos destinatários, com suas próprias vibrações vocais, manifestaram-se através do controle, do que resultava certa mixagem no sotaque e predominância ocasional do timbre de voz usualmente empregado pelo controle. Então, no caso aqui, esse Cristo d'Ângelo era o médium controle, o guia espiritual, da médium Rossi. Então, espíritos falavam para ele, espíritos muito fracos, falavam para ele, né? E esse controle é que manifestava o pensamento dos espíritos. Por isso que ele diz aqui: alguns espíritos muito fracos, para transmitir sua mensagem ao destinatário com suas próprias vibrações vocais, manifestaram-se através do controle, do que resultava certa mixagem no sotaque. No caso de Emmanuel, não funcionava assim. No caso de Emmanuel, não funcionava assim. Emmanuel, nós estamos no capítulo 16, no item 12 do Diversidade dos Carismas, mas já bem avançado, Carmen. Procura aí um parágrafo que começa assim. Deixa eu fazer uma contagenzinha aqui rápida para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Qual item mesmo do capítulo? Qual item? 25, 26. Ah, Olha, é o item 12, guias e controles, mais ou menos tá, 27º parágrafo. tá, eu acho. Aí, Obrigada. assim, ó, reportando-nos novamente ao caso de Emanuel. É mais ou Tá, menos 26 ou 27 parágrafos. Então, ele anteriormente aqui falou sobre Emmanuel, que Emmanuel auxiliava espíritos para poderem se comunicar através do Chico, mas não servia de médio para esses espíritos. Tá? Então, Emmanuel, como ele diz aqui em parágrafos anteriores, uns 4 parágrafos antes de onde nós começamos hoje, ele diz aqui assim, ó, que Emmanuel parece criar condições para que o próprio espírito transmita o seu pensamento ao Chico. Então, o que é interessante é isso. Interessante é isso. Se você subir uns 4 parágrafos acima de onde nós começamos hoje, o parágrafo diz assim: embora isso não deixe de ser uma intermediação, quem achar esse parágrafo, embora isso não deixe de ser uma intermediação, é os 4 parágrafos acima de onde nós começamos hoje. seu livro é esse, Rose? Não, É esse? Ah, tá. quem acha que tem desse, acho que é Denise. Seu Então, é esse? O meu é qual Qual a Carmen, página? página 371. Show. trecho Tá bom, obrigada, obrigada. você acha esse parágrafo da 371 ou 370, que diz assim: embora isso não deixe de ser uma intermediação. Vê se você achou. Ou na 370 ou na 371. Achou? Por aí,
3, 4, 5, 6, 7, 8 parábolas. 8 linhas aí. Procure se você não acha assim. Este, creio, achou? Página 372, Denise. 372? 371. 370. Não, 371. O caso do senhor Drake? 7, 1. 371, o caso do senhor Drake, que começa. Não, não. Não? Assim, embora isso não deixe de ser uma intermediação. Rose, eu acho, eu vou achando. Vai falando que eu vou achando. Então, olha só, achou, Denise? Pula aí umas 8 linhas. Aí dá assim, não é este, creio. Porque o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o controle, que é o guia do médium, o que ele fazia? Se tinha um espírito fraco, esse espírito, não falava diretamente com o médium. Ele fala assim: não é este, creio eu, o caso de Emanuel. Isso. Eu estou querendo mostrar o seguinte: os controles e os guias, esse uso de controles aí é muito na América do Norte e na Inglaterra, na Europa. Não é o caso do Brasil. O controle fazia assim: tinha um espírito fraco. Ele não deixava esse espírito entrar em contato com o médium. O espírito se comunicava com ele assimilava o pensamento do espírito, organizava como ele queria, aí, e depois ele transmitia o que ele do outro espírito para o médium. E o médium procedia lá, transmitindo isso para psicografia, para psicofonia. Aí ele diz aqui, não é o caso de Emmanuel. Ele diz assim, Emmanuel, que parece criar condições para que o próprio espírito, desequilibrado, sofredor, fraquíssimo, transmita o seu pensamento ao Chico, em vez de utilizar-se de Emmanuel como médium. Porque o controle acabava funcionando como médium do outro espírito. Emmanuel. Emmanuel. Aí, ó, agora você vai pular uns 4 parágrafos para a aula de hoje, que está lá. Reportando-nos novamente. Achou esse parágrafo? É aqui que é a aula de hoje. Ele diz assim: reportando-nos novamente O ao meu está 294, na página 294. O seu é assim? O seu é igual da Denise? É igual a capa da Carmen. Então é Não, 294. mas o meu é PDF, tá? Tá aí. Ah, não, então é diferente. Aqui. Qual é, Denise, a sua página? 371, Carmen. Então, eu 371. estou na 371. Tudo bem, estou nela. Reportando-nos novamente ao caso de Emanuel, nas tarefas em que ele traz a Chico espíritos que sozinhos não teriam condições de se manifestarem, e os assiste. Como que o Chico assiste eles? Fazendo o que nós lemos 3, 4 parágrafos acima, criando condições para que esse espírito possa transmitir seu pensamento. Entendeu? O controle não faz isso. O controle ouve o pensamento do espírito desequilibrado, fraco, capta o pensamento dele e analisa esse pensamento e manda esse pensamento para o médium. Emmanuel não faz assim. É isso que eu quero que vocês percebam. O que Emmanuel faz e o que o controle faz. Tá? O que Emmanuel faz?
Emmanuel recebe o espírito desequilibrado, fraquinho, cheio de problema. Ele propôs-se, em vez dele captar o pensamento desse espírito, para organizar, para depois mandar para Chico, não. Ele proporciona àquele espírito condições para esse espírito poder se manifestar e falar diretamente com o Chico. Que tipo de condições que Emmanuel faz? O que Emmanuel faz? Ele deve, na minha ignorância, primeiro, é fornecer um pouco de energia para esse espírito. Porque ele diz lá em cima, né? Emmanuel parece criar condições para que o próprio espírito transmita o seu pensamento ao Chico. E aqui embaixo, né? Ele diz de novo, que ele traz a Franciscano Xavier Espírito que sozinhos não teriam condições de se manifestarem e os assiste. Então o espírito chega debilitado, sem nenhuma condição de dar comunicação, mas precisa receber o choque anímico, precisa passar uma mensagem. Então Emmanuel diz assim, ó, não sou eu que vou falar para você, não. Você que vai falar. Mas como eu vou falar? Então Emmanuel faz alguma coisa com o espírito, ele faz alguma coisa com o espírito, quem sabe uma transfusão de energia, mesmo que seja temporária, entendeu? Ele pode dar uma transfusão de energia para esse espírito, para ele, durante algum tempo, ficar melhorzinho, em condições de organizar o pensamento dele, e aí o Emmanuel dá até uma ajudinha para ele organizar o pensamento dele, mas é o espírito que vai falar com o Chico. Entendeu como é diferente? É diferente. No caso do controle, o controle não faz isso. O espírito está doente, está desequilibrado, tipo assim, ele entra em contato com o espírito, ele recebe a mensagem, ele organiza a mensagem, e depois ele manda a mensagem para o médium. Então ele é como se fosse médium do espírito. Emmanuel não. Emmanuel, na mesa mediúnica que Chico trabalha, ele traz o espírito desequilibrado, sem condições de falar. Ele trata desse espírito, por isso que eu digo para vocês, deve dar um choque de energia dele, sabe? Empodera o espírito ali, um pouco de energia, para que o espírito possa ele se comunicar com o Chico. E Emmanuel fica ali na assessoria, durante aqueles minutos. Logicamente, que Emmanuel não pode fazer isso o tempo todo pelo espírito, né? Ele dá aquela carga. O espírito se equilibra um pouquinho mais, ele ajuda o espírito a organizar o próprio pensamento, não é falar por ele, ajuda ele a organizar o próprio pensamento, mas é o espírito doente, desequilibrado, que com dificuldade, sim, vai se comunicar através do Chico. É diferente do controle. É isso que Emmanuel, que o Hermínio mostra para a gente aqui. Por isso que ele disse que Emmanuel traz o espírito que sozinho não teria condições de se manifestar. E o assiste, quer dizer, o auxilia. É oportuno verificar mais uma vez a fantástica precisão dos conceitos doutrinários, experimentar, que é sempre coisa boa. Aí o doutor Nando Foda vai contar um caso de um controle que, com suas próprias vibrações vocais, manifestava-se, né? Aí ele diz aqui, ó, no caso de Cristo D'Angelo, que é o espírito, alguns espíritos muito fracos, para transmitirem suas mentais, com suas próprias vibrações mentais, manifestava-se através do controle. Com Emmanuel não era assim. O espírito fraco não se manifestava através do Emmanuel.
não se manifestava através do Emmanuel. Emmanuel o ajudava para que ele tivesse condições mesmo a se manifestar através do Chico. É um trabalho bem diferente. E eu acho que até mais complexo. Até mais complexo. Que é Emmanuel fazer, auxiliar aquele espírito fraco a ter, durante alguns minutos, condições dele próprio dar a comunicação através do médium. Então, na mesa mediúnica, que o Chico trabalhava com o médium, era assim que Emmanuel fazia. Trazia o espírito fraco, que muitas vezes não podia falar sozinho, ajudava aquele espírito a ter condições de dar uma mensagem mais simples que fosse. E depois, tipo assim, mamãe, eu estou bem, lembra? Mamãe, estou bem, estou me recuperando, fica tranquila. Às vezes o espírito estava esmagado, estava na pior das qualidades. Mas a mãe, o pai, o parente que foi ali, que tem essas reuniões também, tinham lá, né? Que Chico, mensagens do Chico para as mães, lembram? Chico fez muito isso, as cartas para as mães. Às vezes o espírito vinha, estava ali, na mínima condição de dar uma mensagem. Mas a mãe e o pai estavam em um desespero por causa da morte daquele filho, querendo saber como é que o filho está. E o filho estava muito mal. Muito, muito mal. Às vezes era um suicida, às vezes era alguém que foi assassinado ou morreu de uma forma. Então, às vezes, o espírito, o filho, a filha, no caso das cartas das mães, não estava em mínima condição de dar passividade. Mas eu assisti isso, não com o Chico, um outro espírito, né? Com outro médium. Lá em Uberaba mesmo, lá em Uberaba, Aur. Eu, o casal viajou com a gente do Rio, foi até, a gente ia na quinta-feira, Corpus Christi, ia na quinta, voltava no domingo, que era aquele feriadão, né? Esse casal foi com a gente. Era um casal que estava, sabe, que você olhava para o casal, nossa, estava assim, parecia que estava, parecia que eles estavam dopados de remédio. Sabe aquele casal assim? O filho tinha morrido, acho que foi um acidente de moto, um negócio assim, muito jovem. E esse casal chegou lá, nossa, e eu estava sentado praticamente ao lado deles. A reunião toda chorando, 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 chorando. Aí lá teve a palestra, tinha palestra. Ao final da palestra, durante a palestra, o médium, a Laor, é uma outra pessoa que fazia a palestra. E a Laor, o médium, ficava numa mesinha separado, só psicografando durante a palestra. Então, durante a palestra, ele psicografava várias mensagens. E o casal está lá. Quando terminou a palestra, a secretária, a moça lá que ajudava o médium, ela chama, Dona fulana de tal. Aí essa fulana foi. Foi dois casos que eu vi muito triste. Um era de uma jovem que ela foi morta, assassinada, e o corpo dela foi jogada numa vala. Só que esse corpo nunca foi recuperado. Imagina a mãe, né? A mãe morava numa comunidade, sabia que a filha tinha morrido, mas nunca recuperaram o corpo. Foi jogado numa vala e se perdeu. E quando chega na reunião, a filha da comunicação. Em que condições a filha deu? Não sei. Pode ter sido um caso assim. Mas ela diz uma meia dúzia de palavras lá da mensagem. E durante a mensagem, ela dá indicativos, que é ela. Ela diz o nome da mãe, o nome dela, tinha um filhinho, o nome do filhinho. Fala de umas coisas que a mãe identifica. Sabe aquelas coisas que só você sabe identificar? Né? Que diz uma coisa que seu filho tinha, uma filha tinha. Aquela mãe identifica, é minha filha, assim. E ela diz algumas coisas, e a mãe, sabe aquela coisa? Graças a Deus, tipo assim, minha filha está viva. Que a ideia é essa? Graças a Deus, minha filha ainda está viva.
Porque ela fala, mãe, fica tranquilo, eu tô bem, sabe? É lindo, até me arrepiei toda agora. Então, aquele que é o pai ou a mãe, fica com a pessoa, minha filha está viva e está bem. Aí, de repente, aí você, olha, a gente chora, né? Daqui a pouco, a secretária, chama o nome desse casal. Esse casal levanta, gente, é um antes e um depois. Quando esse casal levanta, eles vão agarrados, o marido na mulher, a mulher no marido, agarrados como se fosse uma pessoa só, como autônomo, autômatos, sabe? Parece que eles iam desmontar. Aí a secretária começa a ler a carta, a secretária que lê a carta. Inclusive a carta do rapaz é grande. E ele começa a falar. E ele fala do avô que já desencarnou, que está lá, da tia, do tio, de alguns parentes da família. Vai dando os nomes, né? Dos parentes da família que já estão lá no plano espiritual. Então, não dá nem para você dizer que o médium mistificou, porque ele fala o nome de uns 10 parentes. Vovô tal, tio tal, primo tal, entendeu? E depois ele começa a falar da vida dele, do dia que aconteceu o fato, como que aconteceu, e dizendo para o pai e a mãe que ninguém tem culpa, que o pai e a mãe estavam botando culpa em outra pessoa. Que o acidente foi ele que causou, que ele estava na moto, ele desobedeceu o sinal de trânsito, era negócio do trânsito. Ele avançou o sinal, entendeu? E parece que ele foi atropelado e eles estavam querendo processar o rapaz que o matou, né? E ele disse, eles não têm culpa não, pai, não faz isso não, porque isso vai trazer dor para mim, porque fui eu que errei. Eu estava pilotando a moto, não prestei atenção ao sinal de trânsito, avancei o sinal, como muitas vezes os motoqueiros fazem, o carro veio direitinho. E conforme ele vai falando, eu olhava para o casal, eles iam chorando, mas não era mais aquele choro desesperado. E eles vão se soltando um do outro. O marido foi se soltando da esposa, a esposa foi soltando do marido, sabe? Eles vão se soltando, e no final ele fala, brincando: um abraço para você, mãezinha, eu estou sempre perto de vocês, eu estou feliz, eu estou bem, não sei o que lá, não sei o que. Eles vão se soltando. Quando ele termina de ler, a secretária lá entrega a carta para o casal. A mãe pega a carta e fica assim, ó. Foi meu filho que escreveu. E rindo. E o pessoal que veio com ela no ônibus, eu e outras pessoas viemos no ônibus. Gente, que era como ele via. Filho, já era outra pessoa. E quando a gente voltou de viagem, os dois vinham conversando, rindo, brincando no ônibus. Eles foram na lanchonete, outra gente viajar, compraram um monte de coisa, salgadinho, refrigerante, e dividindo dentro do ônibus com o pessoal. Sabe fazendo aquela bagunça da viagem que a gente faz? Rindo, brincando, e eu fiquei assim, meu Deus, que diferença. E ela mostrando a carta para todo mundo. Você já leu, já leu, já leu, e aí de novo. Olha só que mudou a criatura. É como se você enchesse aquela criatura de vida, porque ela recebeu uma mensagem do filho dela. O filho dela estava vivo. Então, às vezes, o espírito chega à reunião sem as mínimas condições de falar, debilitado. E Emmanuel o que faz? Dá aquela injeção de ânimo do espírito para ele poder transmitir ali uma mensagem para o médium. Ele precisa transmitir para ele receber o choque anímico. Emmanuel, fortalece. Depois que ele termina, ele cai de novo, aí eles levam para o hospital para terminar o tratamento dele. Mas a família que recebe a mensagem, nossa, meu filho está mas você acredita que ele está sensacional. Vai ficar triste? Não, é meu filho mesmo. Porque ele falou coisas ali que só ele sabia, a família sabia. Então, eu comprovei que é meu filho. O vizinho pode até não achar, mas eu sei. Ele diz coisas que só nós, da família, sabíamos. Né? Então, eu sei que é meu filho. E ele está de bem com a vida? Eu estou.
Ótima, sensacional. Meu filho está vivo e está de bem. Pode não estar. Mas a espiritualidade, nesse momento, está preocupada com quem? Com o encarnado. Porque um pai e uma mãe dessa pode se suicidar no desespero. Então, a espiritualidade, nesse momento, está preocupado com o encarnado. Porque o desencarnado vai receber o tratamento. O desencarnado não pode morrer mais, não pode se suicidar. Então, ele vai receber o tratamento. A atenção é para quem? Para o encarnado, que está depressivo, com uma tristeza atroz. Porque morrer um filho em umas condições dessa, não é para qualquer um. Então, a espiritualidade, a Moço, disciplina, está preocupada com quem? Com ele encarnado. E vamos dar o suporte para ele. Então, a gente tinha que trazer o filho do jeito que está, ajudar ele a falar meia dúzia de palavras, para fazer o pai e a mãe acreditar que está tudo ótimo, sensacional, e ficar bem. Maravilha. Fala, Ana. e até que a família também meio que se desliga um pouquinho, né, daquele que se foi, né? Gente, Para facilitar também o outro ser tratado, né? às vezes tem outros filhos que estão precisando de atenção e não estão recebendo atenção, Também, não é porque estão naquela depressão, a família nem percebe que não está dando atenção. O pai e a mãe às vezes nem percebe que não está dando atenção para o outro filho que está precisando. Entendeu? O espírito, verdade. nessa hora, está preocupado com quem? Com o encarnado. Para que ele consiga seguir a vida dele. E aquele filho, estando bem ou não, vai continuar o tratamento dele. Então, esse é o trabalho. Eu fiz esse parênteses grandinho aí, para a gente chamar a atenção do trabalho do Emmanuel, não desses outros controles. Que a gente, o trabalho do Emmanuel que é assistir, quando ele trazia esses espíritos para o Chico, esses espíritos, para que eles pudessem receber o choque anímico e transmitir uma mensagem para quem interessasse, mostrando que eles estão numa relativa condição, e depois que desse aquela mensagem, voltaria ao tratamento. E aquela mensagem ia ter o objetivo dela, que era atender, sustentar, amparar quem ficou. Quem ficou. Então, muito interessante esse trabalho do Emmanuel, né? Aí ele continua aqui. Os problemas da comunicação, contudo, são de tal maneira complexos que não podemos ter a esperança de chegar ao fundo deles. Ele está mostrando que tem N formas dessa comunicação acontecer, né? Porque você não pode, não existe como você classificar todos os tipos de comunicação. Cada espírito é uma individualidade, cada médium é outra individualidade. Né? Então, não tem como você botar no papel, são 10 tipos de comunicação. Não, não existe. Então, ele diz aqui: os problemas da comunicação, contudo, são de tal maneira complexos que não podemos ter a esperança de chegar ao fundo deles com apenas algumas especulações. Principalmente porque cada estágio que alcançamos, uma nova safra de dificuldades está à nossa espera. Vão surgindo questões, vão surgindo problemas a serem resolvidos. E alguns são até inéditos. Por exemplo, se o espírito não fala, nós já aprendemos isso, né? O espírito não fala, é a linguagem do pensamento. Se o espírito não fala, mas apenas usa a linguagem do pensamento, tudo bem. Como é que alguns médiuns, quando vão falar, falam com sotaque? Ou vão falar línguas que o médium não conhece? Que a gente aprendeu isso. O médium faz a leitura do pensamento do espírito, capta a ideia do espírito, traz para o seu cérebro. Aqui ele decodifica o pensamento do espírito
para a língua que ele fala no momento, português, alemão, inglês. E daí ele transmite essa mensagem, ou por psicofonia, ou por psicografia, na língua dele. No caso, a língua portuguesa. Mas aí ele coloca aqui, e se quando o médium brasileiro dá uma mensagem com um sotaque muito forte de alemão? Aí você diz aí, tem algum problema. Porque se o espírito não fala, se o médium capta a ideia do espírito, traz para a mente dele, lembra do diencéfalo? E faz aquela conversão para a linguagem dele, e depois transmite isso pela psicofonia ou psicografia, deveria falar em português castiço, vamos dizer assim. E ele fala com português com sotaque alemão. Ou então ele fala uma língua que nem o médium conhece. Aí, de repente, o médium falando em hebraico, que ele não fala hebraico. Ou falando em grego, que ele não fala grego. Aonde foi parar a tal da leitura da ideia do pensamento do espírito? São os casos complexos que ele diz. Se a linguagem do espírito é do pensamento, por que isso acontece? Aí ele vai explicar aqui. Uma das possibilidades, teoria. Ele diz assim: evidentemente, não há explicações para tudo. E ainda há pouco observávamos que nem os espíritos amplamente mais experimentados do que eu se arriscam a definir, conceituar, explicar tudo que lhes seja perguntado. Pelo menos, não é esse o procedimento dos espíritos responsáveis e sensatos. Tentar explicar tudo, inclusive o que ele não sabe. O que não impede que possamos formular e propor hipóteses que ficam, como costumava assinalar Kardec, à espera do teste final da verificação. Entendo que realmente o espírito não fala. Conforme já vimos, há uma unanimidade no sentido, inclusive no livro dos médiuns fala sobre isso, de que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Ocorre, no obstante, um acoplamento do perispírito, da entidade manifestante com o do médium. Lembra quando nós estudamos aqui uma aula, tempão, do Hernani Guimarães Andrade, sobre a tal cúpula? Lembra da cúpula? Ele faz um desenho da cúpula, que seria sobre o nosso coronário. A cúpula pode se afastar toda, se afastar só um pouquinho. Aí ele diz aqui: não obstante um acoplamento do perispírito da entidade manifestante com o do médium, através da aura, que é a atmosfera espiritual, como também já vimos. É por meio desse mecanismo, acoplamento, que o médium, é por meio desse mecanismo que o espírito manifestante assume certos controles do corpo físico do médium, através do qual irá como que materializar sua mensagem. Não é mais o médium captando a ideia. E ele decodificando. É o espírito assumindo o controle do corpo físico. Que corpo físico é esse? Do cérebro, através do qual irá como que materializar sua mensagem. Vimos também, como Hernani Guimarães Andrade, que a profundidade do transe depende do mais amplo ou mais reduzido espaço que o médium conceda a esse acoplamento perispiritual. Parece lógico concluir-se, portanto, que nos casos em que a chamada incorporação é mais completa, ou seja, quando o médium cede o máximo do espaço possível, se abandonar de todo o controle remoto do seu corpo, o espírito parece ficar mais à vontade
e com mais efetivo controle sobre o instrumento humano de que se utiliza no momento. Como também observamos Alures, Silverback, que era o espírito do índio, indígena, se refere a um punhado de fios, através dos quais ele mantém os comandos que lhes facultam transmitir seu pensamento. É- Vou fazer uma comparação aqui. É quase como se fosse uma possessão. O espírito, que o normal é o espírito expressar sua ideia, o médium captar a ideia do espírito, trazer, ele está encarnado, aí ele traz para o seu cérebro. E aqui no cérebro, ele faz a conversão na língua e a forma como ele vai se expressar, ou psicofonia ou psicografia. Nesse caso aqui, o espírito não expressa a ideia dele, ele toma de assalto o cérebro do médium. Vai depender o quê? Da sessão que o médium oferece. Sessão no sentido do ceder, entendeu? E ele deixa aqui claro, o médium não abandona de todo o controle remoto do seu corpo, que aí é aquela possessão total. Mas ele cede muito espaço para o espírito. Então, o espírito, ele não vai transmitir a ideia, ele vai mexer nos comandos neuronais do médium. É aquela coisa, né? Ele vai fazer uma invasão silenciosa. O médium cedeu espaço, ele pá. E ali, ele é que vai comandar. Lembra da visão diencefálica, né? É, da audição coclear, lembra que nós estudamos sobre isso? O espírito, ele é que vai comandar. E ele vai falar aqui mais um pouquinho, ó. Então, ele diz aqui, uma vez reunidas condições para esse comando seja o mais completo possível, é claro que lhe é facultado agora ao instrumento, ao médium, até suas características pessoais. Ele tomou conta, ou porque o médium cedeu, ou porque o médium não foi vigilante, para manter, entendeu, o processo natural. Ele deixou e o espírito avançou, tomou conta do cérebro dele. E ali, esse espírito, ele vai comandar, né, os neurônios, vai comandar aquele instrumento cerebral. Nós estudamos isso na possessão, lembra? Da possessão boa e da possessão que não é boa? Nós estudamos isso. Então, ele vai dizer aqui, ó, uma vez reunidas as condições para esse comando seja o mais completo possível, é claro que lhe é facultado impor ao instrumento até suas características pessoais, sua língua mais recente, cacoetes, tiques nervosos, gagueira, sotaque e até mesmo tom de voz. Ele está no comando do instrumento. O instrumento é o cérebro. Ele está no comando. Ele impõe aquilo. Segundo pude observar, diz Hermínio, sempre que tais fenômenos ocorrem, o médium mergulha num transe mais profundo, do qual desperta depois sem se lembrar do que ocorreu ou do que disse, enquanto sob controle do manifestante. O manifestante se assenhoreou dos comandos cerebrais do médium, tomou posse. Daí a expressão inadequada, a meu ver, de mediunidade consciente.
O espírito do médium afasta-se, mas de seu corpo, a fim de ceder mais espaço, não porém que mergulhe na inconsciência. Ele cede mais. Aí a cúpula, é como se a cúpula, ó, se afastasse quase toda, deixando à disposição do espírito. Isso pode acontecer pelo lado positivo ou negativo. E ali o espírito vai dominar e vai impor o jeito dele ser, de tal forma, não é o cérebro que comanda o nosso corpo. Então pode haver transfiguração, modo de falar, porque ele está no comando do cérebro. E o cérebro é dividido por setores. Tem uma parte responsável pela fala, pela audição. Aí é o tal do cacoete, né? Gagueira. Se o espírito tinha isso, ele impõe tudo isso. Então o médium vai ficar gago, vai ter cacoete. Sabe? Todas aquelas expressões do espírito que ele tinha quando vivo, o médium vai apresentar. Porque ele cedeu o comando. Ele não ficou no controle. Não é aquela coisa do ceder só um pouquinho. Ele abriu o negócio. Aí ele diz aqui: um médium de meu conhecimento, e com o qual trabalhei durante alguns anos, dizia-me dizia-me que, com certos espíritos que recebia por incorporação, ele se mantinha lúcido e consciente, acompanhando até o diálogo com a pessoa incumbida de falar com os espíritos. Com outros, isso não ocorria. Parece que para se manifestarem precisavam de mais espaço. Então tinham espíritos que parecia que precisavam de mais espaço no seu psiquismo. Um desses espíritos é de uma presença particularmente marcante e característica. Vivera na França do século XIX, morreu na Revolução de 1848 e conservava o seu forte sotaque ao utilizar-se da instrumentação mediúnica. Era fácil para nós identificar sua aproximação, porque momentos antes de começar sua manifestação, o médium parecia regurgitar certa quantidade de ectoplasma, como se estivesse, e isto é a opinião do próprio médium, a elaborar uma espécie de garganta fluídica através da qual pudesse o espírito expressar-se. Seu tom de voz era baixo e profundo, e o sotaque francês lá estava inequívoco, característico e constante. Então, esse espírito parecia precisar de um espaço maior para dar comunicação. E como ele confiava no espírito, ele cedia esse espaço. Aí ele diz aqui, né? E como reclamava o espírito, olha isso que interessante. E como o espírito reclamava uma ternura de uso do aparelho fonador do médium, que ele dizia assemelhar-se a uma chaminé semi-obstruída pela picumã dos muitos cigarros fumados ao longo de muitos anos. Então, o espírito elaborava uma garganta ectoplásmica, uma garganta quase como fluídica, para ele poder, ele diz aqui, né, se expressar. Por quê? Porque o aparelho fonador do médium estava prejudicado pelo fumo. Esse Picumã aí, esse é o tipo da droga que tem no cigarro, né? Então, ele dizia que a garganta do médium parecia uma chaminé semi-obstruída pela Picumã. Fala, Carmen. Você precisa pedir uma dessa para você também. É que a minha já está meio gastinha, né? Então, no caso do. Como é que a gente chama quem fuma? Qual é a droga principal que tem no cigarro, que eu esqueci? Nicotina, nicotina. Então, no caso do fumante atual, a garganta está destruída pela nicotina já, quem fuma 40, 50 anos. Então, ele prepara uma garganta fluídica
para que a mensagem não fique alterada, entendeu? Como o cara era um viciado em fumo, ele fabricava para poder o som da mensagem sair mais audível, porque o cara era um fumante, né? Aí ele diz assim, parece que assim como certos espíritos atuam diretamente sobre os centros nervosos da visão, o diencéfalo, visão diencefálica, né? Nós já estudamos isso, ou da audição, cóclea, uns tantos outros espíritos devem atuar diretamente sobre os centros nervosos da fala ou da motricidade. Porque tudo isso aqui no nosso cérebro. O centro motor, o centro da fala, o centro da audição, né? O centro do olfato. Tem pessoas que sofrem acidente e perdem o olfato. O centro do paladar. Está tudo no nosso cérebro. Está tudo no nosso cérebro. Então, ele diz aqui, né, que alguns espíritos devem atuar diretamente sobre os centros nervosos da fala ou da motricidade. Basicamente, o processo é um só. A força mesma do pensamento que nos pede comandos mentais aos diversos centros, como se o corpo que lhe está sendo emprestado pelo médium fosse seu próprio, tal como ensina Kardec. Então, ele se apodera do psiquismo do médium, do cérebro do médium, dos centros nervosos do médium. E ali ele impõe o que ele quer. O médium não vai mais captar a ideia dele. Ele traz a ideia dele e concretiza ela através do cérebro do médium. Aí ele diz aqui, isso explica ainda por que é possível a um só médium, olha só, como tem sido observado, receber simultaneamente 2 ou 3 espíritos. Um deles escrevendo com a mão direita, outro utilizando-se da esquerda, enquanto o terceiro fala por psicofonia. O Chico realizava esse processo, esse fenômeno. Muitas vezes, a pessoa ia conversar com o Chico. O Chico estava conversando com a pessoa, com uma mão ele estava psicografando uma mensagem, com a outra mão outra mensagem, e estava ali conversando com aquela outra pessoa. 3, às vezes 2 espíritos. Um psicografando com a mão direita, outro com a mão esquerda, e o outro, a terceira, era o próprio Chico, conversando com a pessoa. Aí, no caso, eram 2 espíritos. Outras vezes eram 3. Um espírito aconselhando alguém, mas com uma mão ele psicografava outra, uma mensagem da outra. O Chico tinha, eu estava uma vez vendo, né, produziu fenômenos extraordinários. Extraordinários. No caso aqui, 3 espíritos tomando conta do quê? Do aparelho, da mente. Logicamente, bons espíritos, né? Bons espíritos. Então, isso aí. Assim você entende porque é possível, a um só médium, como tem sido observado, receber simultaneamente 2 ou 3 espíritos, um deles escrevendo com a mão direita, outro utilizando a esquerda, enquanto o terceiro fala por psicofonia. Então a gente percebe o quê? O que o Hermínio quis trazer para a gente aqui? Que a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. E ele mostrou para a gente todo o processo. O médium capta a ideia, traz a ideia para a sua mente, na sua mente ele decodifica para a língua que ele vai falar, e ali ele estrutura o vocabulário e expressa através da psicofonia ou da psicografia. Mas aí vem alguém e pergunta, e ele fala, o espírito não fala alemão, nem francês, nem inglês, não é verdade? Não fala. Mas aí você diz assim, mas na minha mesa mediúnica tem
tem um espírito que dá comunicação falando em alemão, falando até em esperanto, em latim, em inglês, sem que ninguém entenda, porque nós já estudamos com o Paulo de Tarso, que não tem valor nenhum, né? A não ser para edificação do próprio médium, mas não para edificação da plateia. Porque se a plateia não vai entender a mensagem, só o espírito, só o médium que se edifica, né? Ou esse médium da comunicação em grego, só o médium que se edifica. Mas a plateia fica assim. E daí? Aí pergunta para o médium: você pode traduzir? Aí ele diz: não, porque eu não falo grego. Então, qual o valor do espírito que falou com você em grego? Se você, que é o médium, não fala grego, não pode traduzir para a gente. A gente não sabe nem se o espírito xingou a gente. Ele pode ter falado um monte de besteira para a gente, xingado a gente de tudo quanto é tipo, até a nossa mãe. Mas ninguém vai saber, então não tem valor. Paulo falou sobre isso. A mensagem tem que edificar a todos, né? Tem que edificar a todos. Agora, se você fala, agora, se o médium entender grego, ele vai dizer, não, não, eu sei o que ele está falando. Ele falou isso, tudo bem. Mas isso aí não tem valor nenhum. Mas a gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer. O médium chega e fala inglês. Você perguntou ao médium, ele falou inglês, você entendeu? Não. Mas ele falou inglês, eu falei, como é que isso aconteceu? Aqui ele deu uma hipótese. Uma das muitas hipóteses que ele achou mais propícia. É esse apoderamento que o espírito faz com a permissão do médium. Porque o médium cede e ele toma conta, durante um tempo, de todo o instrumento psíquico do médium, do cérebro mesmo. Aí a gente vai entender, né? Eu gosto sempre de lembrar disso aqui, eu acho que é aqui mesmo nesse livro, no próprio Diversidade dos Carismas, deixa eu ver aqui se eu acho, quando o próprio Hermínio não entendia essa história. Está lá no capítulo 12 do livro Diversidade dos Carismas, Fenômeno de Efeito Físico. No item 1, quando o Hermínio de Miranda, está lá no 8º parágrafo, capítulo 12, quem quiser voltar aí, do Diversidade dos Carismas, 8º parágrafo, quando Hermínio diz assim: devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes do cérebro. Porque deixa eu ver aqui. Porque lá tem uma questão, né? Uma questão no livro dos médios, onde é a questão 189 do livro dos médiuns. Sabe, não. Na 189 do livro dos médiuns, você vê, né? O próprio Hermínio não tinha entendido esse negócio. Deixa eu abrir aqui a 189. Está aqui. 189. Quando, na nota da questão 189 do Livro dos Médios, Kardec diz assim: os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve. Olha só, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. Então, ele diz que o espírito, para produzir efeitos inteligentes, se serve de materiais existentes no cérebro do médium. Olha só, o espírito se serve de materiais existentes no cérebro do médium.
Kardec falando na nota da questão 189. Aí aqui no capítulo do Diversidades, o Hermínio diz, devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessários, segundo o espírito, à produção de efeitos inteligentes. Aí ele vai dizer assim: eu, Hermínio, estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário, né? O vocabulário que você tem, as ideias que você arquivou da sua mente. Então ele pensava que quando Kardec falou que o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro, eu também pensava assim, que ele está falando do arquivo que o espírito amealhou ao longo do tempo, os conceitos. Aí ele diz aqui, guardados no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Na realidade, o Kardec, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, as células, né? Isto é, conjunto de células nervosas que constitui o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente do material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro, como central nervosa, como posto de comando do sistema, e não como instrumento de memória. Então, ele vai lá. Qual é o setor aqui responsável pela fala? Esse setor para as células nervosas existentes no cérebro, responsável ali pelo setor da fala, ele vai mexer. Qual é o setor do cérebro responsável pelo paladar? Eu vou mexer nesses centros nervosos aqui do paladar, nesses aqui do olfato, nesses aqui da visão, nesses aqui da motricidade. Comanda, né? Braço, mão, pé. Eu vou mexer nisso. Então, eu também penso assim, que ele estava falando do conteúdo que você tem arquivado na memória. Não, ele está falando da massa. A massa propriamente dita. O cérebro mesmo, do ser encarnado, médium. Por isso que ele aqui falou, quando um indivíduo vai lá falar inglês, francês, alemão, é porque o espírito se apoderou desse cérebro. E ele tem um comando instrumental. E ele vai passar o seu cacuete, a sua fala, as suas manias. Porque ele está manipulando o painel de controle. E de uma forma tão fixa que vai passar exatamente como ele quer. Aí você entende Kardec, que muitas vezes a gente não entendia. Entendia que ele estava falando do conteúdo de memória. Tem nada com a memória. Está falando isso aqui, ó, da matéria, do cérebro. Ele, no momento que o médium cede totalmente, ele toma conta do painel de controle. E aí, durante um tempo, que não pode ser muito tempo, ele comanda aquilo ali. E muitas vezes o espírito se afasta do corpo e, por se afastar, ele não toma consciência do que está acontecendo. Quando o espírito se afasta, ele muitas vezes não sabe o que foi dito, o que foi falado, porque ele, espírito, não estava presente assistindo o espírito comandar o sistema. Muito interessante. Aí você vai entender por que, apesar da língua do espírito ser a linguagem do pensamento, alguns falam em alemão. É porque ele, ó, tomou conta dos comandos.
e não deu espaço para o médium fazer o que ele tem que fazer. Entendeu? Então, eu achei muito interessante isso aqui, tá? Aí aqui ele vai dizer, no finalzinho, a digressão, quer dizer, o parênteses, contudo, está nos levando longe demais. E ainda temos algo a dizer acerca dos controles guias ao espírito familiares. Então ele para por aqui, ele diz, esse mergulho aqui que nós demos foi longe demais. Vamos dar uma parada por aqui, que a gente ainda tem uma coisa para falar. Mas aqui ele nos deu a oportunidade de entender agora por que que, apesar do médium não falar nenhuma língua, você tem o médium na mesa, muitas vezes falando numa língua estrangeira. Ou mostrando outras questões, né? Outro jeito de ser que é do espírito, de uma forma tão contundente. Então, gente, semana que vem, a gente vai começar aqui. Podemos observar, é dia 7. Podemos observar que os guias ou controles, 7/8/25. Boa tarde. O que vocês acharam aí disso? Carmen, É. Vou entregar, né? Obrigada. Cara, porque aí você vai entender muita coisa, né? Agora você vai entender por que que essas coisas acontecem. Por que que às vezes você tem o médium falando em outras línguas, né? Ou fazendo alguma coisa, porque o controle foi cedido, muitas vezes, para o espírito. Então a gente vê que realmente, né? Até movimentos, né, Rose? Movimento de vovó, de não sei o quê, né? Que a pessoa se transforma, a gente fica olhando assim, meu Deus do céu. Fica fazendo aqueles movimentos assim, né? Exatamente. Ele realmente toma conta. Tomou conta. Toma conta mesmo. Uma fixação, ele fixa o jeito dele, a Isso. personalidade dele, as questões emocionais dele no Sim, sim, cérebro, sim, né? sim. Muito interessante que ele me traz para a gente aqui. Esse capítulo aqui, esse trecho que é muito interessante, ele vai realmente mostrando para a gente várias questões, várias questões. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Para a gente poder captar, poder fazer a nossa conversão aqui, agradecendo a Deus por essas informações que o Hermínio é um estudioso fantástico, né? Que vai nos ensinando uma série de coisas. E a gente vai podendo compreender uma série de coisas. Aí a gente vai entender o quê? Esse tipo de coisa, sabe aonde? Nas casas espiritualistas. Como a Carmen falou aí. Os caboclos, as vovó, entendeu? Aquele tipo de coisa toda. As bebidas alcoólicas que o médium não toma, mas que ele na hora toma, o cigarro, o charuto, aquela coisa toda, né? Aí a gente vai poder entender como é que isso funciona, né? Muito Ô, Rose, desculpa aí, Rose, que eu estava na rua e toda hora ligo, desligo, aí fica o som. A gente vai encerrando aqui, tá? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esses ensinamentos que são fantásticos e que nos esclarecem, nos fazem entender muita coisa. Que o Senhor nos abençoe.